vai começar então falando agora sobre um tema que é muito comum, uma queixa clínica muito frequente no consultório de ginecologia, que é a incontinência urinária de esforço, certo? Eh, então vamos lá, só porque eu fui admitir aqui. Então, a incontinência urinária de esforço é muito importante a gente definir o tipo de incontinência urinária que a gente vai estar falando aqui nessa aula. A gente vai estar falando da incontinência urinária de esforço, que é aquela perda involuntária de urina aos esforços, como, por exemplo, ao tossir e... Ai, meu Deus. Desculpa aqui. Só admitir aqui de novo. Opa. Vai ficar complicado. Como, por exemplo, ao tossir e ao espirrar. Então, a gente tem a incontinência urinária de esforço, é aquela perda urinária involuntária, quando a mulher tosse ou espirra ou faz alguma atividade física, né? A gente tem que diferenciar a incontinência urinária de esforço da incontinência urinária de urgência, que é aquela incontinência que dá um desejo súbito de urinar, que é a urgência, como se a pessoa não pudesse postergar esse desejo e perde urina ao sentir a urgência. Então, a incontinência urinária de esforço é o tipo de incontinência mais prevalente, seguido pela incontinência urinária mista, que é quando a gente tem incontinência urinária de esforço e a incontinência urinária de urgência. E com o aumento da idade, a gente vai tendo mais frequentemente a incontinência urinária de urgência, que ela vai surgindo mais frequentemente com o aumento da idade. Então, a incontinência urinária de esforço ela é muito prevalente. Ela é prevalente numa década de 40 a 60 anos. Então, é aquela mulher ativa, aquela mulher jovem, que a gente vai pensar em tratar, em diagnosticar a incontinência urinária de esforço. A incontinência urinária de esforço, ela pode ser um sintoma relatado pela paciente ou um sinal, ou seja, fui fazer o exame físico da paciente e quando ela tossiu, ela fez uma manobra de Valsalva, eu vi que ela perdeu urina simultaneamente ao esforço. Ou ela pode também ser um diagnóstico urodinâmico. A gente tem que ter a sensibilidade que muitas mulheres têm vergonha e elas não têm coragem de relatar espontaneamente, por exemplo, uma perda urinária. Então, é muito importante que no consultório a gente pergunte ativamente se a mulher ela apresenta ou não a incontinência urinária de esforço. E aí a gente tem que ter a ideia também que essa incontinência urinária de esforço ela é muito prevalente nas décadas de 40 a 60 anos. Por que que ela é prevalente nessa década? A gente vai pensar um pouquinho os fatores que estão relacionados à incontinência urinária de esforço. E a gente vê a multiparidade como o principal fator de risco relacionado à perda de urina ao esforço. Então, a multiparidade, ou seja, quanto mais parto, maior o risco. Quanto mais parto vaginal em relação ao cesariano, maior o risco. Mas não é só a paridade, né? A gente tem também como fator de risco outros, como, por exemplo, os fatores congênitos, pacientes com defeitos do colágeno, ou seja, uma história familiar positiva para a incontinência urinária, ela também vai vir como fator de risco. Pacientes que tiveram lesões de assoalho pélvico, pacientes obesas, elas também têm um fator de risco aumentado em relação à incontinência urinária de esforço. E as pacientes da raça branca têm o maior risco em relação às pacientes negras, né? Outro fator de risco que a gente também está relacionado com a incontinência urinária de esforço é o aumento da pressão intraabdominal. Então, aquelas atividades que aumentam a pressão intraabdominal, elas também estão relacionadas com a incontinência urinária de esforço. A gente e a gestação e o parto, né? Por que que a gente fala tanto da gestação e o parto na fisiopatologia da incontinência urinária de esforço? Porque o parto cesariano, a gestação por si só, ela já é um fator de risco para a incontinência urinária de esforço. É tanto que se a gestante tiver um parto cesariano em relação a um paciente que nunca teve um parto, o fator de risco para ela é 1,5 vezes maior do que a nulípara. Em relação ao parto vaginal e a cesariana, o parto vaginal ele é um fator de risco 2,4 vezes maior em relação ao parto cesariano. Esses fatores de risco eles vão diluindo com o aumento da idade, porque com o aumento da idade a gente vai tendo outros fatores de risco relacionados, adicionados para a incontinência urinária de esforço e também para a incontinência urinária de urgência. E quando o parto é vaginal, o que que a gente tem que é um fator de risco? Os partos instrumentalizados, ou seja, o uso de fórceps, fetos grandes, trabalho de parto prolongado, tudo isso faz um fator de risco adicional à incontinência urinária de esforço.
Por que que esse parto ele tem tanta relação com a incontinência urinária de esforço? Porque a compressão direta da apresentação fetal nos tecidos do assoalho pélvico, na musculatura, no tecido conjuntivo, nos tecidos de sustentação, junto com os puxos, o aumento da pressão abdominal, isso leva ao maior dano daquele assoalho pélvico. E o maior dano daquele assoalho pélvico, ele é condizente com o maior risco de incontinência urinária de esforço. Isso leva à hiperdistensão daquela musculatura, a dano na inervação. Isso vai levar no futuro a danos na anatomia e a danos funcionais, como, por exemplo, os danos na função muscular. E aí, para isso, para a gente entender um pouquinho esses mecanismos envolvidos, é importante que a gente entenda um pouco mais da anatomia, da histologia, do corte geniturinário. Então, para a gente falar um pouquinho da uretra, né, que ela vai estar aventada, né, como principal estrutura anatômica relacionada à incontinência urinária de esforço, a gente tem que entender que a uretra, ela tem, vocês conseguem ver essa minha setinha, né? Então, a gente tem a mucosa uretral, constituindo aqui o lúmen uretral. Essa mucosa, ela é banhada por uma rede vascular, eu tenho um plexo vascular, uma rede vascular ao redor. E aí eu vou constituir, logo na sequência, uma musculatura lisa longitudinal, aqui, que é esse corte de musculatura lisa longitudinal. E a musculatura lisa, ela vai ficando circular também. Então essa musculatura lisa longitudinal, essa circular. E naquele terço médio da uretra, essa musculatura circular, ela se soma à musculatura estriada. Então, eu também vou ter aquele meu complexo rhabdoesfíncter, que é aquela minha musculatura estriada ao redor da uretra, nesse terço mais medial da uretra. Para a gente ter uma ideia um pouco mais do total da uretra, a gente pode ver aqui nessa outra figura a uretra com as suas relações um pouco mais macrossômicas. Então, a gente tem aqui a uretra como essa parte histológica que a gente foi comentando, de tecido conjuntivo, toda a importância da vasculatura, da musculatura lisa, da musculatura estriada, mas a gente sabe que aquela uretra proximal, aquela uretra que fica próxima ao colo vesical, ela é banhada pela musculatura do detrusor. Em torno de 20% dela, aquela musculatura do detrusor, envolve a uretra naquela parte proximal. E aquele terço medial, na verdade, o envolvimento em torno de 40% daquela uretra, do comprimento uretral mais localizada no terço medial, ela também vai estar com esse rhabdoesfíncter, ou seja, ela vai estar também com essa musculatura estriada, que ela faz parte do esfíncter da uretra, o rhabdoesfíncter da uretra, que a gente comenta tanto da sua importância nessa região medial da uretra. A gente esticando um pouco mais essa imagem da uretra, um pouco mais a anatomia da uretra, a gente não pode esquecer da sua correlação com as estruturas anatômicas, com a vagina, com a parede vaginal. Então, aqui a gente pode ver a parede vaginal posteriormente da uretra, a parede vaginal anterior, dando aquele anteparo, dando aquele suporte também à uretra, a toda a estrutura uretral. E a gente já consegue ver aqui algumas bandas musculares também circulando naquela uretra, né? Que é uma banda, o compressor uretral e o esfíncter uretrovaginal, ali constituindo um destaque da musculatura uretral que arrodeia toda a parte vaginal também. E esse compressor uretral, que ele vai se distinguir mais ali na face endopélvica. Por que é importante a gente estar sempre comentando de todas dessas estruturas? Porque foi no desenvolver do conhecimento da anatomia, da uretra, do assoalho pélvico como um todo, que foram desenvolvendo as teorias da continência urinária, e a partir dessas teorias foram desenvolvendo também os processos de tratamento, os tratamentos cirúrgicos, os tratamentos clínicos, pensando muito nesse maior conhecimento da anatomia, e que a uretra ela está constituída toda a importância do assoalho pélvico naquela sustentação uretral. Aqui a gente pode ver algumas fotos de anatomia, fotos mais profundas, que aqui a gente pode ilustrar o músculo levantador do ânus. Nessa foto a gente consegue ver ele mais destrinchado, que a gente tem a porção pubo-retal, a porção iliococcígea e a porção isquiococcígea do músculo do levantador do ânus.
A gente tem a porção mais externa aqui, da anatomia um pouco mais externa. Então, a gente já vê aqui as suas relações com o transverso do períneo. A gente tem toda essa parte do corpo perineal aqui, um pouco de musculatura mais externa. E se a gente for dissecar um pouquinho e ver mais essa relação uretral e vaginal, a gente vê aqui a uretra, aquele rabdoesfíncter que a gente comentou, que é aquela porção medial, ela está envolta nos seus 40% de comprimento uretral por esse músculo estriado. E a gente tem também aqui o compressor da uretra, que se funde aqui na face endopélvica, e aquele esfíncter que enlaça a uretra juntamente com a vagina, que é chamado do compressor uretrovaginal. Então, todas essas estruturas anatômicas, elas têm uma importância nessa fisiopatologia da incontinência urinária. E no decorrer desse aumento de conhecimento em relação a isso, foram surgindo as novas teorias, as teorias para a incontinência urinária. Aqui a gente pode chamar a atenção e ver o ligamento pubo-uretral. O ligamento pubo-uretral, ele vem aqui. Então, nesse esquema, nesse desenho esquemático, a gente vê a uretra, a gente vê o lumen uretral. Essa parte, a mais alaranjada aqui, ela faz parte do rabdoesfíncter uretral. A gente vê o ligamento pubo-uretral, que é aquela face endopélvica, que ela se desdobra e ela faz essa dobra envolvendo a uretra e fixando lateralmente aqui na sínfise púbica. Então, a gente vê que essa porção uretral, ela está localizada para dentro da sínfise púbica, logo mais abaixo, naquela face posterior da sínfise púbica. E esse ligamento, ele é ancorado aqui mais ou menos 1 centímetro lateralmente e 1 centímetro para o outro lado, onde a gente vê as duas âncoras desse ligamento, né, dessa face endopélvica que ancora e forma o ligamento uretral. E a gente vê aqui também a importância da parede vaginal, do assoalho pélvico. A gente tem teorias mais recentes, com estudos de ressonância, eles trouxeram esse anteparo vaginal, né? Como a importância também para o mecanismo de continência. Então, isso foi desenvolvido em estudos de ressonância. Foi visto que esse anteparo vaginal, esse anteparo posterior à uretra, que é essa face endopélvica, que está todo contido no anteparo posterior da uretra, ela também se ancora aqui na linha branca, né, que é o arco tendíneo da face endopélvica, e esse arco tendíneo, ele também é um ponto de ancoramento do levantador do ânus. Então, com isso, a gente consegue ver toda essa interação anatômica vaginal posterior, ligamento, face pélvica e esse arco tendíneo, onde a gente a última vez eu levanto ancorar os músculos levantadores do ânus. Para a gente Andrei, desliguei todos. Certo, joia. Então, vamos continuar. Então, esse anteparo dessa parede posterior vaginal está ancorado na musculatura dos levantadores do ânus. Se a gente for fazer um exame vaginal, a gente consegue ver essa prega aqui lateral que corresponde a esse anteparo aqui da parede vaginal ao arco tendíneo, que por sinal o arco tendíneo vai ser ancorado também à musculatura do levantador do ânus. Aqui é uma imagem de cistoscópio, onde a gente vê o lumen uretral, para dar ênfase também a toda aquela parte uretral que a gente veio comentando. O suporte do assoalho pélvico, ele vem trazendo aqui toda essa integração, uretra, vagina, assoalho pélvico, parte anatômica, parte funcional. Nessa figura aqui, nessa imagem, a gente consegue ver essa face endopélvica repousando a uretra, fazendo a dobra aqui da face, constituindo o ligamento pubo-uretral. Aqui a gente tem o arco tendíneo, que é a linha branca, onde ancora essa face endopélvica, onde ancora a musculatura. Aqui fica mais evidente ainda. A musculatura levantador do ânus também vai ancorar nesse arco tendíneo, que é aquela estrutura mais rígida, condensada dessa face, que vem da sínfise púbica até a espinha ciática, dando todo esse suporte para a uretra, esse suporte de assoalho pélvico. E aí, com isso, além da parte anatômica, a gente tem que priorizar a parte funcional. Então, a integridade da inervação é muito importante para que a gente tenha aquela contração passiva, aquela contração ativa na hora certa da musculatura. A gente também tem que ter essa inervação
bem estabelecida e sem lesões. E aí a gente tem esse mecanismo ativo, onde a gente tem uma contração ativa da musculatura estriada, do levantador do ânus. Da mesma forma, a gente tem um suporte passivo da face endopélvica, constituindo os ligamentos, dando esse suporte e toda essa interação da fisiopatologia nos mecanismos da continência urinária. E aí, com esse conhecimento, as teorias elas foram se modificando ao longo do tempo. Então, teve teoria que foi desenvolvida quando era o estudo de correntinha uretral, vídeo-urodinâmica, e aí a gente veio com as teorias, que eu vou citar as teorias mais recentes, como, por exemplo, a teoria da equalização da pressão. A gente cita a teoria de Ehon, que é a teoria da equalização da pressão, que constitui como a uretra naquela posição intrapélvica, naquela posição para dentro da síntese pública, onde a pressão abdominal, uma vez repassada para a bexiga, ela também era repassada para a uretra. Então, assim, a pressão vesical não ultrapassava a pressão uretral e não havia perda urinária. Então, essa teoria, por muito tempo, foi utilizada, o colo vesical, por muitos anos, foi utilizado como principal local de contenção de continência urinária, até que a gente teve estudos mais recentes. E nos estudos mais recentes, estudos baseados na anatomia de Delancey, a gente vem com essa outra estrutura. Então, Delancey ele já propôs a teoria da rede, que ele evidencia um anteparo vaginal da parede posterior da uretra como importante nesse mecanismo de continência urinária. E aí, com suas fixações nos ligamentos, nos arcos tendíneos. E com o tempo, a gente também teve a teoria integral, que é a teoria mais utilizada, que ela vem com a junção de todo esse conhecimento anatômico e funcional para justificar e avaliar a questão da continência urinária. Então, essa teoria integral ela é baseada em 3 ligamentos, 3 músculos e 3 zonas de disfunção. Então, quais seriam esses 3 ligamentos? O ligamento pubo-uretral. Então, esse ligamento aqui anterior, que a gente já tinha comentado, o ligamento útero-sacro e o arco tendíneo da face pélvica, constituindo os 3 ligamentos principais para a manutenção da continência urinária. E os 3 músculos, que seriam onde a gente tem o músculo púbico-coccígeo, então aquela contração do músculo púbico-coccígeo, ela daria um fetor anterior, a placa dos levantadores, que daria essa tração posterior, e o músculo longitudinal do ânus, que daria essa tração para baixo. E, além disso, ele divide em 3 zonas de disfunção, a zona anterior, a média e a posterior. Se a gente for pensar um pouco na teoria integral, a gente teria essa contração anterior do púbico-coccígeo, gerando um vetor anterior, que seria esse vetor F1, a contração da placa dos levantadores, junto com a contração para baixo do longitudinal do ânus, a gente teria esse segundo vetor de força. E aí a gente teria essa tração que juntamente com a parte passiva de continência, que são os ligamentos e a face endopélvica, a gente manteria a uretra fechada no mecanismo de repouso. E no mecanismo de esforço, o que aconteceria? Essas contrações, a gente teria uma contração mais ativa, a gente recrutaria as fibras rápidas musculares e a uretra, ela cairia um pouco a bexiga e rotacionaria um pouco a uretra, dando uma continência, assegurando a continência uretral. E na parte que eu sento voluntariamente para liberar uma micção espontânea, o que ocorreria? Músculo púbico-coccígeo relaxa e a gente tem a abertura do colo vesical, abertura uretral e a gente teria então a micção espontânea. Então, para o diagnóstico da incontinência urinária de esforço, o principal é a avaliação clínica. Então, eu tenho que fazer uma boa anamnese dessa paciente, eu tenho que distinguir que ela perde ao esforço, qual esforço que faz perder, é um esforço leve, é aos mínimos movimentos, é um esforço mais forte, é ao tossir, é ao realizar uma atividade física, o quanto essa incontinência urinária de esforço, ela altera a qualidade de vida da paciente. Eu tenho que usar absorvente para sair de casa, eu não consigo fazer minhas atividades, isso depende muito da paciente, da atividade dela. É uma paciente mais idosa, mais restrita em casa, que não precisa estar se movimentando tanto, não tem tanto esforço, ou seja, incontinência um pouco mais moderada não alteraria tanto a qualidade de vida dela, mas uma paciente mais rígida, que faça mais esforço, que tenha uma vida ativa, com certeza essa incontinência, mesmo leve, pode atrapalhar, incomodar um pouco mais a qualidade de vida dela. E, além disso, a gente teria também
O levantamento de toda a história clínica da paciente, as comorbidades, medicações, já fez cirurgia, a paridade da paciente, para a gente fazer uma boa anamnese. Se ela tem queixa de prolapso, se ela tem queixa de disfunção sexual, se ela tem queixa de disfunção evacuatória, se ela tem queixa de disfunção miccional. Então, tudo isso a gente vai englobando na anamnese para a gente ter um diagnóstico, conseguir fechar através da anamnese diagnóstico melhor. E a gente vai para o exame físico. No exame físico, a gente faz o teste de esforço, a gente pede para a paciente tossir e a gente avalia se essa tosse ocorre ou não ocorre perda urinária. Nessa paciente, a gente colocou um espéculo aqui na parede posterior, na parede vaginal, só retificado. É só o amparo do espéculo, ele está retificado. Para, nos casos de prolapso, a gente está retificando o prolapso e realizando o teste ao esforço. E o estudo urodinâmico? O estudo urodinâmico ele também pode me dar o diagnóstico de incontinência urinária de esforço. Então, aqui eu vejo na pressão vesical, ela é aumentada. Eu vejo aqui essas marcações, são marcações de perda urinária. Então, quando aumentou a pressão vesical nesse ponto, devido ao aumento da pressão abdominal, ou seja, devido a um valsalvo, a paciente perdeu urina. Então, aqui é um diagnóstico de incontinência urinária de esforço. E a gente vai ver qual a menor pressão que levou à perda urinária dela para a gente quantificar a pressão de perda, a valsalva. Mas eu tenho que fazer urodinâmica em toda paciente? Será que eu preciso fazer? Não preciso, né? Quais são as pacientes que eu vou precisar lançar a mão do estudo urodinâmico? Então, quando eu tenho uma dúvida diagnóstica, essa dúvida diagnóstica ela pode ocorrer até 30% da anamnese, do exame físico da paciente. Quando eu tenho uma paciente que já realizou um procedimento cirúrgico para incontinência urinária de esforço previamente, quando eu tenho uma disfunção miccional significativa, com resíduo pós-miccional elevado, quando eu tenho uma alteração neurológica, eu também preciso da urodinâmica. E nos casos de indicação cirúrgica, a gente também pede a urodinâmica para estar tentando tratar mais adequadamente aquela paciente de uma forma cirúrgica, que é de forma mais invasiva. Em relação à classificação da incontinência urinária de esforço, ela é muito citada, atualmente ela é muito batida. Então, por quê? Porque a gente sabe que não é só uma hipermobilidade, não é só um defeito esfinteriano intrínseco que a paciente tem, ela pode ter um conjunto das duas coisas, né? Mas quando é que a gente fala que ela tem uma deficiência por hipermobilidade? Quando aquela uretra ela é móvel, quando é uma incontinência urinária mais leve, quando a gente caracteriza no estudo urodinâmico com pressão de perda mais alta, como por exemplo, maior do que 90 centímetros de água, ou ela tem um defeito esfinteriano quando ela tem uma incontinência mais grave, quando ela perde a urina aos mínimos expostos, e quando ela tem uma incontinência urodinâmica com pressão de perda menor do que 60 centímetros de água. Como eu disse, a tendência agora é a gente esquecer tanto essa dicotomização, porque as pacientes ela tem um conjunto das duas coisas. Ela tem um defeito de assoalho pélvico, ela tem uma certa hipermobilidade, e ela também pode ter uma disfunção intrínseca, ela pode ter uma disfunção do esfíncter uretral. E agora, né, diante de tudo isso, como eu vou conduzir a paciente? De uma maneira mais geral, como é que a gente poderia pensar? Se eu tenho incontinência urinária leve a moderada, sem prolapso genital avançado associado, para essa paciente eu vou pensar no tratamento conservador inicialmente. Então, essa paciente eu não preciso pedir urodinâmica. Se ela não for daquele grupo que a gente falou de alteração neurológica, se ela estiver mais enquadrada, aqui eu vou indicar um tratamento conservador e eu não preciso, para isso, solicitar um estudo urodinâmico para prescrever um tratamento conservador para essa paciente. E qual é o tratamento conservador que a gente tem? A gente tem as orientações comportamentais. Pacientes obesos é visto que perder peso melhora, sim, a incontinência urinária de esforço. E a gente tem como tratamento de primeira escolha, o tratamento de primeira linha, a fisioterapia. A fisioterapia, que é o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, ela é dita como padrão ouro pela Sociedade Internacional de Continência. Já existem muitos trabalhos relacionados a incontinência urinária de esforço e a fisioterapia. A cura dela gira em torno de 60% de cura, de melhora daquela incontinência urinária de esforço com o tratamento com fisioterapia. Então, a gente lança mão desse tratamento conservador para paciente
nesses casos. E quando eu tenho incontinência urinária mais grave, ou eu tenho um prolapso genital avançado associado, que eu estou pensando que essa paciente ela já pode ser submetida a um tratamento cirúrgico pela incontinência, ou ela já fez fisioterapia e foi refratária, ou eu já vou lançar mão do tratamento cirúrgico prolapso, e aí eu aproveito e já faço a correção da incontinência urinária de esforço, se ela já tem a queixa conjunto. Então, nesses casos, a gente solicita a urodinâmica para fazer essa melhor avaliação e solicitar tratamento cirúrgico, a gente vai solicitar a urodinâmica. Então, o tratamento cirúrgico, então, tem diversas cirurgias já aventadas, né, para o tratamento da incontinência urinária de esforço, desde os slings de aponeurose, as colposuspensões, os slings sintéticos, e aí a gente vai ter um pouco de conhecimento de cada um para a gente decidir qual a melhor cirurgia para aquela paciente. Então, para a gente conhecer os principais, os mais usados atualmente, a gente vai falar do sling facial, que é o sling tradicional. Eu faço uma abordagem conjunta, suprapúbica e vaginal. A gente retira, disseca um pedaço da aponeurose, em torno de 8 centímetros por 1 centímetro, de largura. Então, essa aponeurose do reto abdominal a gente tira e vai constituir essa aponeurose a faixa do sling que a gente vai colocar via vaginal, através do espaço retropúbico, a gente vai colocar, vai posicionar essa faixa. Então, eu faço a abordagem vaginal com abordagem suprapúbica. Com essa abordagem suprapúbica que eu já abri para tirar a aponeurose, eu também vou identificando a agulha que vai subindo ali via vaginal ao lado da uretra. E aí eu posiciono aquele sling de fáscia que eu confeccionei, e ele não é um sling livre de tensão, ele fica preso na aponeurose, na parede abdominal. A colposuspensão retropúbica, que é a sling, a cirurgia realizada pelo espaço retropúbico, pelo espaço de Hertzius. Então, a gente faz o que nessa cirurgia? A gente coloca alguns pontos, 2 a 3 pontos, no paracorpo, ao lado do colo vesical. E esses pontos a gente fixa no ligamento de Cooper, ou ligamento iliopectíneo, bilateralmente, essa fixação. E essa cirurgia, ela foi muito realizada, ela foi considerada padrão ouro por muitos anos, né? Ela veio sendo utilizada como uma cirurgia aberta, com abordagem laparotômica, e mais recentemente, com a cirurgia minimamente invasiva, a gente ganhou uma cirurgia de Bush menos invasiva, porque a cirurgia aberta, esse espaço de Hertz, ele é muito vascularizado, um plexo venoso, então a cirurgia laparoscópica traz um ganho adicional de trazer para esse procedimento uma cirurgia menos invasiva. E aí a gente for comparar, através dessa meta-análise, a gente vai comparar as cirurgias com os slings de uretra média, que são esses MUS, versus a cirurgia de Bush, que é essa colposuspensão retropúbica. Se a gente for avaliar taxa de cura geral, taxa de cura objetiva, por essa meta-análise de Fusco e colaboradores, publicada em 2017, a gente vai ver que ela tem uma menor taxa de cura geral e menor taxa de cura objetiva. Mas a taxa de cura subjetiva, ela é igual para os slings de uretra média e para a cirurgia de Bush. A cura objetiva é aquela cura que eu identifico, eu faço teste de estresse, eu vejo que perdeu urina ao esforço. E a cura subjetiva é o que a paciente refere. Se você acha que você se sentiu curado, tem uma cura subjetiva, é aquilo que a paciente refere. Essa cura subjetiva, ela se mostrou igual nessa meta-análise, ela tem se mostrado igual. A objetiva é que foi um pouco diferente. E em relação aos slings retropúbicos, então os slings retropúbicos, ele veio baseado na teoria integral de Petrus e Umstein, que utiliza a uretra média, né? Ele veio como uma substituição daquele ligamento uretropúbico, né? Então aquele ligamento, ele veio para substituir aquele ligamento. Então, é uma faixa que é colocada pelo espaço de Hertz via vaginal, como está sendo descrito nesse vídeo, que eu disse que era a surpresa da Lorena antes, que é ela que está operando aqui a cirurgia feita quando ela estava de R4 na maternidade escola. Então, foi a cirurgia realizada com sling retropúbico, a gente passa essa agulha, então existe um direcionamento correto dessa agulha, passou por debaixo da síntese pública, a gente já inclina bem essa agulha, a haste da agulha, para que ela suba bem rente à síntese pública, como vocês viram,
bem rente à sífilis pública e não pegue a bexiga. Como a gente tem um alto índice de risco de lesão vesical intraoperatória, a gente faz a cistoscopia no mesmo ato cirúrgico. E essa cirurgia, ela veio trazendo uma cirurgia mais minimamente invasiva. Percebo que nessa época a gente estava com os slings de fáscia, que a gente fazia a abordagem suprapúbica e vaginal, e a cirurgia de Bush, que a gente fazia a abordagem abdominal. Então, essa cirurgia, ela era uma cirurgia minimamente invasiva, trazia menos trauma tecidual, menor tempo cirúrgico e um maior tempo de recuperação. E veio mostrando altas taxas de cura, tanto objetiva como subjetivas. Comparado, na época, a cirurgia de corpo suspensão, que era a cirurgia mais padrão, ela veio com boas taxas a longo prazo. Então, ela foi substituindo a cirurgia de Bush. Só que ela tem um detalhe, que é essa passagem às cegas no porque o meu é mais forte. Por quê? Porque se eu diagnostico a lesão vesical intraoperatória, no mesmo ato cirúrgico, eu reposiciono a minha faixa e eu reposiciono sem trazer nenhum problema, nem para a taxa de sucesso, nem trazer complicação adicional por ter perfurado a bexiga no intraoperatório e ter reconhecido e repassado no mesmo procedimento a faixa. Então, os estudos eles já mostram essa taxa de segurança para a gente. E aí, com o tempo, em 2001, Delorme descreveu outra técnica. Pensando em fugir daquele espaço retropúbico, ele passou a agulha pelo forame obturador, então veio os slings transobturatórios, né? E mais recentemente, ele fez a passagem transobturatória, a passagem pelo forame obturador através de uma incisão de dentro da vagina para fora, que antes ela tinha sido feita de fora da vagina para dentro. Essas duas técnicas ainda continuam com igual taxa de sucesso, tanto a de fora para dentro como a de dentro para fora, né, nos estudos mais recentes sendo utilizados. E vejam que por muitos anos os slings de uretra médios, eles vieram substituindo, por ser uma cirurgia minimamente invasiva, realizados. E vieram trazendo uma alta taxa de cura, né, a longo prazo, e ver as meta-análises, anteriormente, as meta-análises da Cochrane, eles igualavam a taxa de cura, tanto do retropúbico quanto do transobturatório. Então, por muitos anos, eles eram considerados com padrões de taxa de cura igual, eles são semelhantes, a gente vai usar os dois, porque as meta-análises, os estudos recentes, as evidências estão mostrando taxa de igualdade em relação aos dois. E aí, em 2017, Fusco e colaboradores, na meta-análise que eles fizeram, eles vieram comparar essa taxa de sucesso. Então, é uma meta-análise mais recente. E eles verificaram o quê? Que quando a gente verificava qualquer definição de continência, eu vou avaliar essa paciente por qualquer definição de continência geral. Ela não teve diferença do retropúbico para o transobturatório. Mas quando especificava a taxa de cura objetiva e a taxa de cura subjetiva, o retropúbico era superior ao sling transobturatório. E aí a gente ia olhar as complicações. Ele é superior ao sling transobturatório. Então vamos ver as taxas de complicação. O retropúbico, ele apresentava maior taxa de complicação, maior risco de perfuração vesical, que tem que ser realizada cistoscopia intraoperatória por isso, maior risco de lesão vascular e hematoma, maior risco de disfunção miccional pós-operatória e infecção do trato urinário. E o transobturatório trazia um maior risco de erosão da faixa vaginal do que o retropúbico nessa meta-análise. Foi isso que a gente verificou. Mais recentemente, esse é um estudo bem quentinho, como a gente diz, é um estudo publicado agora em 2019, é uma grande meta-análise. Esse esquema de meta-análise que eles avaliaram é uma meta-análise de rede. O que é isso, esse estudo? Eles pegam a meta-análise, os ensaios clínicos randomizados e com critérios, sendo criteriosos, eles conseguem cortar os grupos de diferentes trabalhos de ensaios clínicos randomizados e comparar esses grupos entre si, fazer essa meta-análise em rede. Com isso, a vantagem, eu consigo comparar um grupo que antigamente eu não tinha uma comparação direta, e eu consigo aumentar o N de alguns outros grupos que eu tinha comparação direta, mas o N estava baixo. Então, eles fizeram, seguindo a metodologia rigorosa, e fizeram essa meta-análise de rede. Então, a gente vê que a maioria dos estudos publicados, eles comparam o sling retropúbico com o sling transobturatório, mas ele conseguiu fazer comparação do sling retropúbico com o sling de cisão única, que é o mini sling, com a coposuspensão aberta e laparoscópica, com o sling tradicional e os outros que a gente não vai citar, que não tem mais, porque a gente está realizando reparo anterior para tratar a incontinência urinária de esforço.
que eles observaram nessa meta-análise? Que a taxa de cura, aqui eles avaliaram a cura subjetiva. Então, eles tinham que pegar os estudos e avaliar os estudos como um todo. E o que eles conseguiram englobar melhor? A taxa de cura subjetiva. Então, a taxa de cura subjetiva, se eu for comparar o sling retropúbico, ele foi mais propenso a ser eficaz, a ter uma maior taxa de cura em relação, por exemplo, ao sling transobturador, em relação aos slings de incisão única, que são os mini slings, em relação ao reparo anterior e aqueles outros mais antigos. E o transobturatório, essa evidência é moderada. Por que essa evidência? A melhor evidência que foi avaliada nessa meta-análise, porque teve mais trabalho publicando, eu tive um N maior, então eu consegui ter uma evidência melhor em dizer que o retropúbico ele é superior ao transobturatório. E ele veio trazendo uma igualdade, mas com uma evidência de uma menor qualidade, por ter menos trabalho estudado, em relação aos slings de fáscia, em relação às coposuspensões, aos bushes abertos e laparoscópicos. E ele avaliou a melhora, além da cura. Eu não estou curada 100%, mas eu acho que melhorei. Então, o retropúbico, ele também foi mais eficaz nessa taxa de melhora. Quando comparado ao transobturador, né, a gente teve um risco relativo de 0,76 do transobturador, ser um pouco mais inferior ao retropúbico. O sling tradicional e as coposuspensões abertas, eles conseguiram comparar esses grupos também com o retropúbico. Eles tiveram uma taxa menor, mas como teve uma ampla variação do intervalo de confiança, a gente não pode dizer que foi significativo. E eles avaliaram a complicação também. Certo, o retropúbico, o sling de fáscia parece bom, a coposuspensão parece boa também, o transobturator parece bom também, com um pouquinho de inferioridade em relação ao retropúbico e em relação às complicações. O que eles viram? Perfuração de bexiga, o retropúbico, ele perfura mais que o transobturatório, perfura mais do que a cirurgia de Bush e perfura mais que o sling tradicional. Então, eu tenho que fazer cistoscopia no retropúbico. Isso aqui não tem dúvida, que é só para a gente frisar mais uma vez que tem realmente maior risco, tem que fazer a cistoscopia. E a complicação vascular foi maior no sling retropúbico do que no sling transobturatório. A gente viu que aquela faixa de segurança que passa a agulha cega é menor no retropúbico que do que no transobturatório. Então, a taxa de complicação vascular também foi maior. Sintomas dolorosos, eles são muito importantes, porque eles incomodam muito a qualidade de vida da paciente. É uma grande causa de litígio dos slings das pacientes por conta da dor. Em relação à dor na coxa, o sling retropúbico foi menor que o transobturatório. O transobturatório teve mais dor na coxa do que o retropúbico. Em relação à taxa de dor suprapúbica, o sling retropúbico teve mais taxa de dor do que o sling transobturatório. Em relação à dor, comparando o mini sling, tanto com o transobturador como o retropúbico, o mini sling teve menos taxa de dor. Quando a gente vai comparar urgência, a urgência, ela não teve diferença nesse estudo em relação ao transobturatório e retropúbico e Bush e em relação ao mini sling e transobturatório. Dificuldade miccional, a gente teve uma maior taxa de dificuldade miccional em relação ao retropúbico do que o transobturatório, mas eu não tive diferença de dificuldade miccional em relação ao retropúbico e Bush, retropúbico e sling tradicional, nem mini sling e transobturatório, nem Bush aberto laparoscópico. Então, se eu tenho uma dificuldade nesse capítulo que a gente está estudando de dificuldade miccional, eu tenho relação só ao retropúbico ao transobturatório. E aí, qual cirurgia eu vou escolher? Então, eu tenho que pesar na balança. Essa cirurgia, eu vou priorizar a minha taxa de cura. Essa cirurgia, eu tenho que ter um cuidado especial em relação a alguma complicação a mais que aquele retropúbico, que tem uma taxa maior de sucesso, posso oferecer. Então, eu tenho que pesar na balança, eu tenho que ter essa igualdade na balança, eu tenho que dividir esse conhecimento, essa responsabilidade com a paciente também, para ela ajudar nessa decisão. Eu quero chamar a atenção especial para quê? Para aquele grupo de maior probabilidade de falha. Então, se eu tenho aquele grupo de maior probabilidade de falha, qual seria esse grupo que eu poderia estar evidenciando? Aquele grupo que tem incontinência urinária de esforço mais grave, que são aqueles com disfunção esfincteriana intrínseca, aquele grupo com incontinência urinária recidivada, ou seja, ela tinha incontinência urinária de esforço, já fez a cirurgia e recorreu, voltou à perda urinária ao esforço, aquele grupo que tem uma mobilidade uretral reduzida, as obesas e as pacientes de prolapso pélvico. Esses são os grupos que a gente
vem trazendo, vem observando que tem uma maior probabilidade de falha. Se eu for estudar isoladamente o grupo de pacientes com incontinência urinária de esforço recidivada, eu vejo que o retropúbico, nessa meta-análise, ele apresentou uma taxa de sucesso de 79%, ou seja, ela recidivou e eu fiz um retropúbico depois, 79% de taxa de sucesso. Quando eu fiz um transobturatório depois da recidiva, a minha taxa de sucesso foi para 54%, foi inferior. Então, essa meta-análise de 2012, ela já trazia essa superioridade do retropúbico em relação ao sling transobturatório para as incontinências urinárias de esforço recidivadas, as recorrentes. E naquele caso de incontinência mais grave, de deficiência ficteriana intrínseca, já tinha alguns estudos também, já propondo que quando eu tinha essa incontinência urinária de esforço mais grave, a minha taxa de cura era 12% maior com retropúbico em relação ao transobturatório. Então, eu já tendia, nas incontinências urinárias mais graves, recidivadas, a gente optar pelo retropúbico, né? Agora a gente já viu que, como um geral, ele tem uma taxa superior de cura, mas os grupos específicos que eu tenho uma taxa de falha maior, essas eu tenho que priorizar sobremaneira o uso do retropúbico. E aí, recentemente agora, publicado no Journal of Urology, uma meta-análise também, comparando o retropúbico, o transobturador, e avaliando esses grupos específicos, onde eu tenho o maior risco de recorrência da incontinência urinária de esforço. O que esse estudo me mostrou? Ele avaliou a população geral, como todo, e depois ele avaliou subgrupos de pacientes obesas, subgrupo de pacientes com defeito esfincteriano intrínseco, e subgrupo de pacientes com prolapso, subgrupo de pacientes com incontinência urinária de esforço recorrente. O que ele avaliou? A cura objetiva foi maior no retropúbico em relação ao transobturatório em todos os subgrupos, incluindo na população geral. A cura subjetiva reportada pela paciente foi maior no retropúbico em relação ao transobturatório em quais grupos? No geral, ele foi maior. Nas pacientes com defeito esfincteriano intrínseco, foi maior. E nas pacientes com incontinência de esforço recorrente, foi maior. Ou seja, priorizando aquilo que a gente já estava pregando anteriormente, retropúbico, paciente grave, paciente recorrente, a gente não pode mais abrir mão do uso do retropúbico nesses casos. Então, para resumir, o que a gente pode trazer de mensagem final nesse tratamento, nessa avaliação da incontinência urinária de esforço? Então, a gente tem a terapia comportamental associada à fisioterapia como primeira linha de tratamento para essas pacientes. Então, essa terapia, ela funciona tanto como primeira linha, como ela funciona conjuntamente. Então, mesmo a paciente que eu fiz a cirurgia, eu posso associar a fisioterapia ou antes ou pós-operatório, tá? Ela vai trazer benefício porque ela vai melhorar a parte funcional da paciente. A gente não tem só anatomia passiva, a gente tem ativa, então a parte funcional é muito importante a gente estar trabalhando ela também. Essa recomendação da FEBRAS já trazia que na ausência dos slings de uretra média, o Bush e o sling de aponeurose seriam opções com alta taxa de sucesso. Então aqui, mais uma vez, esses estudos, eles estão revivendo essas cirurgias, eles estão trazendo elas como boa taxa de sucesso também. E a gente sabe que esse litígio do uso das telas nos outros países, na Inglaterra, Reino Unido, Austrália, Estados Unidos, já está mais restrito. Então, mais uma vez, esses estudos priorizando que essas cirurgias elas podem ser adequadas também para as pacientes. E mulheres com disfunção esfincteriana intrínseca, mulheres com incontinência urinária de esforço grave, o que eu priorizaria? O uso do sling retropúbico, o sling de fáscia também, tá certo? Nesses casos, que é o sling de aponeurose. Se eu tenho uma paciente com incontinência urinária de esforço recidivada, nesses pacientes eu vou priorizar o sling retropúbico, tá certo? Se eu tenho um paciente com incontinência urinária mista, o que eu vou priorizar? Os estudos anteriores mostravam que a urgência era pior com o transobturatório em relação à via, era pior com o retropúbico em relação à via transobturatória. Esse estudo, ele não viu taxa de diferença de urgência no pós-operatório. Mas ele viu uma maior dificuldade miccional nas pacientes com retropúbico em relação ao transobturatório, que pode gerar piora da urgência. Então, a gente ainda tenta dar uma priorizada nesse grupo para o transobturatório por conta das disfunções miccionais, que são piores no retropúbico. E as mulheres com aquela uretra sofrida, aquela uretra radioterapia, ou uma lesão, ou multioperada já com telas, a gente também vai priorizar o sling autólogo nesses casos. É isso, assim, eu tentei resumir um pouco da incontinência urinária de esforço, trazendo a fisiopatologia para a gente entender como
Agora para perguntas, né?